Boa noite, gente boa. Boa noite. Estamos aqui mais uma vez na casa do Senhor, com a necessidade, obviamente, de aprender mais dele e com a alegria de estarmos com os nossos irmãos para, de alguma forma, nós nos encorajarmos mutuamente para mais uma semana de batalha, para mais uma semana de desafios, mas também para mais uma semana de milagres. Amém? Amém. Porque eu não sei se dá para perceber que nessa caminhada que a gente está tendo, nesses 2 últimos anos praticamente, o fato da gente estar aqui, da gente estar celebrando a Deus, da gente ter o pão para comer, eu não sei se dá para perceber, são coisas que às vezes a gente assim viveu tantas vezes, mas para mim é um milagre a gente poder ainda, diante de tanta situação complicada, a gente poder estar fazendo isso. Então, que a gente possa estar colocando diante do Senhor, apesar das lutas, apesar do luto, apesar das batalhas, apesar das incertezas, ainda assim, Deus tem nos sustentado. Então, eu olho para isso e, para mim, eu tenho palavras de gratidão, porque, embora a situação já foi muito melhor, mas ao olhar para um lado e para o outro, poderia estar muito pior e Deus tem cuidado de nós. Então, diante desse quadro, que a gente possa estar com o coração cheio de expectativa, de que o mesmo Deus que tem cuidado da gente até agora, é o que vai continuar cuidando de nós. Amém? Amém. Mas, vamos direto para o que eu gostaria de compartilhar com os irmãos. Caso os irmãos observem a nossa caminhada, tradicionalmente, a maioria das igrejas tratam o mês de maio como o mês da família. E na primeira mensagem eu preguei a respeito daquela pessoa que ainda não tem um namorado, ou ainda não tem um marido ou uma esposa. E eu peguei como referência a situação de Jacó e de Raquel. Não sei se vocês lembram que Jacó demonstrou o valor de Raquel trabalhando 14 anos por ela. Trabalhou 7, mas o tio era um 171 qualificado e ele não desistiu da mulher que ele amava e ainda trabalhou mais 7 anos, apesar de ter levado uma volta do tio, por valorizar a pessoa que estava no seu coração. E aí a gente bateu numa tecla, né, de que antes da intimidade, a valorização. Que se eu não me valorizar, se você não se valorizar, primeiro, não é a outra pessoa que está paquerando você que vai valorizar você. Então é importante que nós possamos olhar para a gente desse jeito, se a gente está começando um relacionamento. É claro que eu falei para praticamente 90% das pessoas que já eram casadas, mas ainda assim, a gente pode parar para pensar um pouquinho sobre a importância da autovalorização. Até porque, não é porque a pessoa está casada que ela não tem que se valorizar e que ela não tem que, vez por outra, dar o recado para outra, certo? Olha, apesar de eu estar casado, apesar de eu estar casada com você, não significa que eu sou uma propriedade sua. O fato de eu estar casado com você, eu estar casada com você, significa que eu decidi estar ao seu lado. E isso deveria ser valorizado, certo? Deveria ser valorizado. Então a gente bateu nessa tecla. No segundo domingo, a gente falou sobre a importância de nós tratarmos com consideração aquela pessoa que nos gerou. Porque muitas vezes nós ignoramos isso. Minha mãe já está velha, minha mãe não sabe de nada, minha mãe não conhece rede social e assim por diante. Ou de repente, a minha mãe ela não é lá essas coisas. E aí a gente bateu na tecla que o fato de eu honrar minha mãe não tem a ver com quem minha mãe é, tem a ver com quem eu sou. E aí, se nós somos cristãos, pegando carona na lição que naquele segundo domingo o Joel tinha ministrado aqui, a importância de nós como cristãos sabermos tratar com dignidade, com honra, os nossos genitores, independentemente de quem eles foram, mas por causa de quem nós somos em Cristo Jesus. Até porque o fato de você tratar com consideração e honra, mesmo que eles não tenham sido perfeitos, faz de você uma pessoa melhor. Até porque se o meu pai ou a minha mãe não foram bons pais
mas ainda assim me deram bons conselhos, eu posso fazer como aquilo que Jesus falou para os judeus do seu tempo. Olha, não façam o que os fariseus falam, mas ouçam os conselhos que eles dão. Então a gente só tem a ganhar. Não é porque meu pai fumou e está falando para eu não fumar, que eu vou fumar porque ele fumou. Não, ele fumou, mas ele está me dando conselho e é para o meu bem. Então muitas vezes a gente dá alguns moles por causa disso. A gente não ouve o conselho daqueles que chegaram antes de nós e a gente também não se valoriza. E agora a gente já está indo, né, para a questão do relacionamento a dois. Porque muitas vezes a gente quer um lar abençoado, mas a gente às vezes não para pensar que nós podemos plantar algumas coisas nas nossas vidas. E enquanto no plantio nós somos livres, na colheita nós não somos. Então é aquele caso, eu posso escolher plantar abobrinha, plantar morango, plantar banana, plantar manga, mas eu não tenho como escolher que aquela mangueira dê abacaxi, isso eu não posso fazer. Então a gente vai bater um papo aqui sobre a nossa responsabilidade. E dentro da pergunta que eu faço, como é o casamento que agrada a Deus? Eu deixei como referência o texto de Efésios, capítulo 5, versículo 33. E não sei se tá dando para enxergar. Então você pode ler o versículo 33 de Efésios 5, por favor? Bem forte. Bem, gente, olha só, eu não sei se Deus desanima, mas eu fiquei meio abatido. Tem possibilidade da gente falar todo mundo junto e com um pouquinho, só mais um pouquinho de nada assim de energia? Vocês fizeram com muita energia, mas pode ser mais um pouquinho só? Vamos lá, vai! Cada um de vocês também ame a sua mulher como a si mesmo, e a mulher trate o marido com todo respeito. Tá vendo, gente? Vocês conseguem. Então, o que muitas vezes a gente não para observar? De um se colocar no lugar do outro, de um pensar no outro, de um atender ao outro. É claro que quando eu falo isso, a tendência de um é entender que o outro que deveria mudar. Normal, jovem. Mas agora, eu e você não temos como entrar no coração da outra pessoa. A gente só pode fazer no caso da gente. E nessa situação, muitas vezes, assim como quando eu falei para quem estava solteiro e tinha gente que era casado e de repente, essa mensagem não tem a ver comigo. Tem, porque você pode ajudar alguém, certo? E você pode rever algumas coisas. Quando eu falei para filhos em relação aos pais, talvez alguns dissessem, mas meus pais já são mortos, isso aí não é para mim. Tem, alguma coisa que você pode rever na sua vida e você pode orientar outras pessoas. A mesma coisa em relação a casamento. Talvez eu diga, não pastor, mas eu não estou casado. Sim, mas eu acredito que se você não morreu, tudo indica que esse coração aí de repente está na espera de alguma coisa, a não ser quem tem o dom do celibato. Aí é outra situação, né? Tem gente que tem dom de Deus, nasceu para isso e beleza. Mas agora a maioria de nós, na maioria das vezes, pensa em encontrar alguém e reconstruir a vida e caminhar, certo? E principalmente aqueles que nunca se casaram, de parar para pensar o seguinte, porque geralmente o jovem solteiro está namorando, ele é assim, eu vou casar um dia e tudo tal, mas quando você fala assim, defina casamento, ele só pensa naquilo, só que não é só aquilo que existe, certo? E aí, qual é o problema? Quando vai para o casamento, percebe que além daquilo, tem aquilo outro, entende? Aí tem um monte de situações na vida a dois, que alguém fala assim, poxa, mas não me avisaram isso. E eu não sei se dá para perceber que o pastor Silmar Coelho, ele fez um Twitter que eu gostei muito, onde ele estava falando que o casamento não é uma união de duas pessoas para tudo estar dando certo, mas inclusive para um estar ao lado do outro quando tudo estiver dando errado.
E aí uma pessoa comentou embaixo, pena que ninguém disse isso pra gente antes de se casar. E eu não sei se dá para perceber que as pessoas têm aquela ideia de conto de fadas, de que se casaram e viveram felizes para sempre. Como viveram felizes para sempre? Se existe desemprego, doença de pai, doença de mãe. Eu, por exemplo, vesti o meu sogro no sepultamento dele. Entende? A minha esposa trocou fralda da minha mãe. Então, assim, a gente quando namorava, a gente não pensava nisso. Não pensava. Entende? Então, a gente, por exemplo, passa por N situações na vida dois. E se um não pensar no outro, se um não somar com o outro, se um não ajudar o outro, como é que vai ser? Porque geralmente na vida dois é natural, devido ao nosso egoísmo humano, a gente querer sempre extrair alguma coisa, certo? Então é natural essas coisas, acontecem. Mas agora, como cristãos, nós somos desafiados a pensar no outro lado. É como, por exemplo, digamos que a mulher entregou o siri na lata e quer rodar a baiana e pagar a sugestão para o marido e tudo tal. É só ela se colocar no lugar seguinte: poxa, peraí, se a minha nora estivesse fazendo isso que eu estou fazendo com meu marido, com meu filho, como eu me sentiria? Bem, considerando a maioria das mães, a tendência é o quê? É brigar com a nora, certo? Porque o meu bebê nunca fez nada de errado para merecer um tratamento desse. Mas agora, é só se colocar no lugar, porque aquele cara também tem uma mãe, e aquela mãe também ficaria triste. O inverso também é verdadeiro. O cara de repente, eu vou fazer o que eu bem entender. Tá, mas se um cara fizesse a mesma coisa que você está fazendo com a sua esposa, com a sua filha ou com a sua mãe, como você se sentiria? Percebe que se você começar a calçar o sapato do outro, a coisa fica diferente. E a gente percebe que a Bíblia dá esse toque para a gente, certo? E como é que a gente pode olhar para esse casamento que agrada a Deus? Peraí, isso. Vamos então, todo mundo lê o texto bíblico que está ali. Vamos lá? Mulheres, sujeitem-se cada uma a seu marido como ao Senhor, pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Pode continuar. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam em tudo sujeitas a seus maridos. E eu sei, irmãos, eu sei que eu estou cometendo uma loucura em menos de um ano aqui falando desse assunto, porque esse negócio de falar de mulher, ser submissa a marido, eu sei que dá briga. Isso daí é coisa para a gente pregar na igreja dos outros, não na nossa. Quer dizer, eu estou recebendo apoio do Diácono Fábio, né? Mas assim, o Diácono Fábio é homem, então eu não sei se eu estou bem, Mas, o que acontece? Se você pegar o versículo 21 de Efésios 5, você vai ver que uma das marcas da plenitude do Espírito é que nós nos sujeitemos uns aos outros. E de acordo com o texto no grego, não mostra ali no versículo 22 falando mulheres sujeitem-se. Está dizendo no 21, sujeitando-nos uns aos outros, as mulheres aos seus maridos. Ou seja, está querendo dizer que assim como nós, que nascemos de Deus, nós consideramos o outro, a mulher deveria considerar a liderança do seu marido. E o marido não precisa também se sujeitar à liderança da sua mulher. O preço que o marido paga é que ele tem que amar essa mulher, não aquele amor da lingerie vermelha, mas é amar a mulher como Cristo amou a igreja. E aí, nessa hora, eu faço uma pergunta que a maioria das igrejas, o pessoal fala bem baixinho, com a voz bem desanimada. A igreja, irmãos, vacila com Jesus? Sim ou não? Viu? É desse jeito que o pessoal fala. E aí, observa bem. A gente sabe que a igreja vacila em muito.
Já viu as coisas que a gente canta para Jesus? Já viu as coisas que a gente fala para Jesus? Já viu as coisas que a gente lê sobre Jesus? Que a gente prega sobre Jesus? Agora, corta para a vida de cada um. Vai lá, no dia a dia. A gente sabe que não é bem assim. E nem por isso Jesus larga a igreja. Trazendo para o nosso contexto, tem gente que vai achar que a mulher se sujeitar à orientação do seu marido é difícil. Considerando o orgulho do homem, eu entendo que o homem amar a mulher como Cristo amou a igreja, eu acho que é mais complicado. Por quê? Porque existem coisas que muitos homens não aturam, muitos homens não toleram. Raros vão ser aqueles que vão aturar. Eu não preciso entrar em detalhes, porque os irmãos adultos sabem muito bem do que eu estou falando. Tem coisa que dá até para aturar, né? Aquela pia cheia de louça, tem coisa que dá para aturar. Aquele feijão queimado, tem coisa que dá para relevar, mas tem coisa que o orgulho humano não aceita. E que Jesus ainda assim ama a igreja, apesar da igreja fazer coisas que um homem não aceitaria da sua esposa. Então, observe bem que assim, quando a Bíblia está falando sobre as mulheres sujeitem-se, está falando também para o homem, de alguma forma, dar o braço a torcer, ceder, considerar. Só que a gente, quando pensa na palavra o sujeitem-se ou submetam-se, a gente pensa muito naquela situação de assim, eu tenho que obedecer. E não é isso. O verbo que está ali no grego traduzindo para sujeitar, ele tem a ver com você atender a outra pessoa, em que você decide atender ou não, em que você, como os pés de uma mesa, dá suporte para aquele tampo, como você, como uma pilastra, dá suporte para um teto, uma coisa do tipo. Então a gente percebe que é como o seguinte: olha, eu estou aqui nessa caminhada junto com essa pessoa. Isso tem a ver com a sujeição ou a submissão, e não necessariamente obediência, porque o verbo que é usado para obedecer está lá para os filhos e para os escravos, lá em Efésios 6. Aqui não é obedecer, é atender, é considerar, é cooperar, é caminhar junto. E aí, eu não sei se você observa que isso não é uma coisa muito fácil. Não sei se talvez seja por causa do instinto materno da mulher, mas aquela coisa, né, de assim, claro, as de Belfor Roxo eu não sei porque eu não fiz uma pesquisa, mas de lá de Caxias. Então o que acontece? Aquela coisa que às vezes parece até que é a mãe do marido, né? Não sei se vocês já viram essa situação, em que às vezes a mulher parece que é a mãe do cara. E aí, qual é a parte complicada? É que, mais um pouquinho, o cara canta a música do Ronivon. Ei mãe, não sou mais menino. Entende? Então tem uma situação que é bem complicada. E aí nisso, Deus vai, sabendo desse instinto das mulheres de Caxias, Belfor Roxo não, porque aqui é outro livro, né? Olha, vou dar uma dica para você. Quer ser realmente de Deus? Então, em vez de você fazer isso, atenda ao seu marido. Mas ele é burro, pastor. Mas você casou com burro, eu não posso fazer nada. Paulo está falando para atender. Entende como é o negócio? Eu não posso fazer nada. Entende? Então o que acontece? Lembra do que eu falei lá atrás, no primeiro domingo? Primeiro a valorização, depois a intimidade. O problema é que nós temos a tendência de ir para a intimidade primeiro. Esse é o problema da gente, certo? O cara quer fazer o test drive, ela quer conhecer o cara pelo avesso, mas agora, ninguém parou para pensar, né? Mãe, por que você é Flamengo e meu pai é Botafogo? Ninguém parou para pensar nisso. Entende? Um está alegre e o outro está revoltado. E por causa de futebol, tem gente que quer até quebrar a televisão. Mas a pessoa não pensou nisso. Entende? O cara se apaixonou pela menina, mas ele não percebe que por trás daquela menina tem a sogra. Ah, eu não aguento minha sogra. Azar, filho, você escolheu aquela menina. Entende? Ou seja, a gente às vezes quer trocar o pneu com o carro andando. E é justamente aí onde vem a questão do teste de você ser cristão. Bom seria que você buscasse um gabinete pastoral, que você se orientasse. Eu pelo menos
já passei por certas situações que, assim, qual é a tendência? Tá todo mundo lá, vamos comprar isso, comprar aquilo, comprar imóvel, comprar não sei o que lá. Nunca senta com o pastor para bater um papo sobre casamento. Não senta. É tradição, irmão. Desses 16 anos, se eu não me engano, eu acho que de coisa de 10, né? Coisa de 10 a 15 casamentos que eu fiz, 2. Eu posso afirmar, 2. Um era ovelha minha, a outra pessoa não era ovelha minha. Entendeu? Só para ter mais ou menos a ideia. Então o que acontece? Aí quando você às vezes vai lá conversar, aí você percebe um monte de desajuste, você vai para casa orando assim, meu Deus, como é que vai ser esse casamento? Porque lá no Facebook e no Instagram, gente, olha, amor, meu grande amor, é um negócio louco. Mas eu que estava lá na conversa com os dois, sabe quando você fica assim? Isso não vai prestar. Vai ficar trancos e barrancos. Por quê? Porque a gente quer gastar não sei quantos mil na festa. A gente quer aquela televisão. A gente quer ter uma mobília que nossos pais demoraram 30 anos para ter. A gente quer casar com isso. Mas a gente não para pensar o seguinte: eu estou disposto a caminhar com o pavio curto que ela tem? Porque tem uma menina que vou falar, sabe? E aí eu estou disposta a... Ele é meio parado, meio desligado, não resolve nada. Aí eu pergunto, tá pronta para casar com um cara desse? Porque para ficar 20 anos reclamando, era só não ter casado. Mas qual o problema? A gente não tem intimidade relacional, a nossa intimidade é física. O negócio é o amasso no portão, entende? O negócio é o arroxo. Esse é o negócio. E aí o que acontece? Lá na frente, onde era para ter o arroxo, às vezes não tem o arroxo. Por quê? Porque tem o estresse, o nervosismo, a irritação e assim por diante. E aí a gente começa a idealizar que a grama do vizinho é mais verde. Por quê? Por causa dos problemas que a gente tem, faz a gente fugir da nossa realidade e ter a ilusão de que outro lugar é melhor. Então observe bem, aí talvez você diga, pastor, mas é tão simples assim, por que as coisas não se resolvem? Porque nós somos gente. A gente conhece a Bíblia, não conhece? Não era para preferirmos em honra uns aos outros? Mas acontece isso? Não. Geralmente eu tenho a razão. Não era para a gente buscar, né? E Deus está te dando uma chance, hein? A nossa assembleia vai ser na quarta-feira, certo? Você pode colocar no altar de Deus todas as decisões. Mas o que na maioria das vezes a gente faz? Articulação. Aí o que acontece? A gente sabe como a coisa tem que ser, mas a carne não colabora. Entende? Há uma luta. E nessa luta, o mais nutrido ganha. E geralmente a gente alimenta mais a carne do que o espírito. Eu que estou falando isso, eu dando mole, eu vou para o saco também. Não. Entende? Porque o fato de eu ensinar meu filho a escovar os dentes, se eu não escovar, eu tenho problema igual a todo mundo. A única diferença é que eu estou dando a dica. Mas se eu não seguir a dica, estou lascado também. Então esse é o problema da gente. Certo? A nossa dificuldade de considerar o outro lado. Vocês viram que eu gastei um tempão aqui para não ficar mal com a mulherada, né? Então, Jesus, o que aconteceu? Aí, olha, vocês perceberam? Viu? Sentiram a perseguição? Então, o casamento que agrada a Deus, vamos ler? O casamento que agrada a Deus pode contar com a submissão voluntária da mulher à liderança de seu marido. Por que está voluntário? Porque se o cara forçou a barra, já não é mais submissão da mulher. Percebeu? Não é mais. Porque o cara, se ele obriga, então é sinal que ela vai sofrer algum tipo de represália. E se ela vai sofrer algum tipo de represália, não foi ela que se submeteu, como a Bíblia diz. Mas por algum motivo, ela foi coagida, constrangida a fazer. Aí ela não está obedecendo a Deus. Aí ela está livrando a pele dela por algum motivo. Que isso, pastor? Mas marido crente não é violento. Tá. Então, em relação a essa situação, certo? A gente, por exemplo, vai ver que se a gente fizer isso, vai dar tudo certo. O espírito da rainha está entre nós, hein? Então, por que o casamento que agrada a Deus pode contar com a submissão voluntária da mulher à liderança de seu marido? Por quê? Por compreender que fazendo isso está obedecendo ao Senhor. A questão não é se o nosso servo, o marido dela, merece. A questão é que Deus merece. Entende? Você não vai perdoar as pessoas porque
perdoar as pessoas porque Deus quer que você perdoe. Lembra? Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. Aí tem uns caras de pau que não perdoam os outros e falam assim: perdoa assim como eu perdoo. Então você está pedindo para Deus não te perdoar, porque você não perdoa os outros. Deus, mas tem gente que está orando errado e não sabe. Então, quando você faz isso enquanto esposa, você não está fazendo porque ele é muito bom. Você está fazendo porque Deus é bom. E Deus merece. Você está fazendo por um culto a Deus. Claro que tem marido que realmente assim merece, porque se ela sente segurança no cara, ela atende. Agora, se ela não sente segurança no cara, não, ele vai me deixar na mão de novo, então ela não atende. Então, a gente até entende, a gente entende isso. Então a gente observa que isso tem a ver com o quê? Olha, eu estou fazendo como o Senhor. Eu estou fazendo por causa do Senhor. E é nessa hora que possivelmente a gente vai tendo reação, certo? Mas se a gente não fizer porque Deus merece, a gente não faz, irmãos. Não faz. Porque qual é o marido que não vacila com a esposa? Qual é o marido que não vem cheio de ideias, cheio de planos mirabolantes, e aí lá vai, quando vai ver, vendeu um carro para começar um negócio e deu ruim para o negócio? Pior é aquele que vendeu o carro sem conversar antes com a esposa. Entende? Aqui em Belfor Roxo não tem isso, mas lá em Caxias isso acontece. Entende? O cara vende assim: ó, tem que te contar um negócio. O quê? Vendi um carro. Como assim? Entende? Não, mas olha, Deus está nesse negócio. Se Deus está, por que você não falou comigo? Mistério. Entende? Então fica difícil uma mulher, né, se submeter à autoridade de um cara desse, que fala assim: meu Deus, esse cara é um doido. Então são situações, sabe que assim, muitas vezes, eu dei um exemplo do carro, tá? Porque alguém riu aí, mas pelo amor de Deus, sou batista, não tem visão nem revelação, não subo monte, tá legal? O fogo aqui é baixo. Mas assim, que eu e você possamos entender isso. Estou fazendo por causa do Senhor. O casamento que agrada a Deus, ele pode contar com a submissão voluntária da mulher à liderança do seu marido, por compreender que cabe ao homem o papel da liderança no lar. Por que é para atender, de acordo com o texto sagrado, o que é para atender? Porque, vamos e venhamos, irmãos, assim, eu fico pensando, eu não sei como são as outras mulheres, mas eu fui criado pela minha mãe. Meus pais se divorciaram, eu tinha 8 anos de idade, então praticamente dos 8 até os 23, quando eu saí de casa depois do casamento, vivi com a minha mãe. E tive uma longa jornada com as minhas 4 irmãs. E o que acontece? Eu sou o caçula de 6 filhos, 2 já eram crescidos, mas 4 fizeram parte da minha infância e da minha adolescência, uma irmã pelo menos. E sou casado há 23 anos com uma mulher também. O que a gente observa algumas vezes? Que é um negócio que eu confesso, eu não consigo entender. É uma capacidade de se preocupar com todos os problemas, inclusive os dos outros, inclusive problemas que não têm a ver com os delas, sabe? E às vezes problemas que elas não têm como resolver. Eu não sei como são os outros homens, mas quer ver um negócio que me incomoda? É que é o seguinte, gente, o problema é do outro, não é meu. Mas mexeu com a cabeça da Gisele. E é aquela compartilhar comigo o problema do sofrimento do outro. E eu não tenho como resolver. E muito menos tirar a angústia do coração dela, que não tem como resolver o problema da outra pessoa. Aí junta isso com o filho que ela tem para criar, com o nosso casamento, com a mãe dela, com os irmãos e assim por diante. Então, observa bem, o homem já é mais seco nesse negócio. Sair do trabalho, claro, no meu caso eu tinha um celular da empresa, então não podia desligar. Mas assim, sair do trabalho, já desliguei logo. Salvei o nome de todo mundo. Não vou atender, só segunda-feira. A mulher já fica assim: não, o que será que não está ligado? Será que aconteceu alguma coisa? Será que eu esqueci alguma coisa ligada? Alguma coisa desligada? Aconteceu ligada? Acabou. Então percebe que assim, o homem já é mais seco nesse negócio de liderança. Quer dizer, o homem já é mais seco num monte de coisa, né? Mas assim, claro, não os irmãos aqui são super gentis, carinhosos, né? Cavalheiros, né? Românticos, assim por diante. Mas agora os de lá de Caxias, eles são mais ou menos assim. Aí nisso, o homem, por exemplo, ele já é mais direto: isso não, isso está errado, está feio, está mal feito, não sei o que lá. Entende?
E nessa situação, observa bem, quantas mulheres hoje em dia têm sofrido de muitos problemas de saúde. Por quê? Pela falta do couro grosso na hora da crítica, da batida que o povo dá. E o pessoal não tem essa de que é mulher, o pessoal bate sem pena. Gente, eu ficava pensando às vezes, né, como é que a Dilma conseguia, sabe, continuar tocando o governo com tanta pressão. E eu não estou entrando aqui no mérito se ela fez um bom governo ou um mau governo. Eu estou dizendo que é o seguinte: ela tinha pressão do pessoal da base dela, ela tinha pressão do ex-presidente que tentava, né, dar uns bizu ali, mas ela tentava forçar a barra de que o governo era dela. Ela tinha pressão do pessoal, né, da oposição. A mídia estava batendo direto, aquela coisa toda, e ela lá. E eu olhava para aquilo e falei, meu Deus do céu. Agora vamos e venhamos. Por mais que a mulher seja independente, será que não é legal para uma mulher ter um cara que abre a porta do carro para ela entrar? Claro que agora a mulher não quer mais, né, que alguém ceda lugar para ela no trem, no metrô, no ônibus, porque é todo mundo igual. Mas assim, eu fico pensando, sabe, aquela sensação de, poxa, tem um cara que se importa comigo. Sabe, que ele quer proteger as minhas emoções, que ele quer estar de alguma forma me oferecendo algum tipo de segurança. Então, quando a Bíblia fala um negócio desse, na minha leitura é para proteger. Aí eu entendo que é o seguinte, não, quem sabe sou eu, beleza, só que assim, não sei se vocês já viram um homem anulado como é que é. Sabe, é um negócio triste, sabe, que dá uma dor no coração você ver o cara não tem voz para nada, não fala nada, sabe, um negócio assim. Aí, daqui a pouco, esse mesmo cara começa a ser tratado com consideração, respeito e honra por uma lambisgoia. Ah, ela não presta, mas ela está tratando de um jeito que assim, ele nunca foi tratado. Porque se tem um negócio que assim, eu não sei se o homem gosta de ser enganado, mas ele gosta de ser o cara. Às vezes nem é, coitado, mas ele gosta de ser. Entende? E aí, nessa brincadeira, por que tem a expressão de patroa e dona encrenca? De onde tiraram essa filosofia popular? Entende? É uma coisa que a gente tem que parar para pensar. E aí a gente olha para o texto e vê que, assim, como nós lemos agora há pouco, olha, vamos fazer isso por causa do Senhor. Vamos fazer isso porque Deus decidiu ali, de acordo com aquele contexto, que, olha, deixa o homem ter couro grosso, deixa ele tomar tondoada, deixa ele esquentar a cabeça. Percebe que eu não estou pegando o caminho do mando, porque o problema da gente está no mando. E eu ontem estava falando, numa consagração de diáconos, isso. Gente, mandar o meu filho de 3 anos sabe. Liderar é levar a pessoa para o próximo nível. E eu não sei se dá para perceber que assim, liderar não é um negócio fácil. Se tem um negócio que me frustra, é de não conseguir levar pessoas para o próximo nível. Você fala, você desenha, você faz, acontece e fica naquele... e nada sai do lugar. Isso para mim me incomoda. Agora tem gente que está feliz. Não esquento se nada mudar. O que eu quero é mandar. Tem que ser do meu jeito. E aí não tem relacionamento que dure assim, sabe? Porque ninguém quer ser anulado. Ninguém quer ser anulado. Ou vocês acham que tem alguma mulher que quer ser anulada pelo marido? Ninguém quer ser anulado. Agora qual é o problema da gente? O nosso egoísmo. Nós queremos que todo mundo faça coisas que a gente gosta. Mas agora o que o outro gosta? Ah, esse sou eu. Esse é meu jeito. Eu nasci assim. Eu cresci assim. Não gostou? Tem quem queira. O problema é que um dia pode aparecer tem quem queira. Então eu não sei se dá para perceber que assim, é importante, sabe, a gente observar. Eu respeito quem pensa diferente, mas eu sou do seguinte pensamento. Eu só posso dizer que eu sou o absoluto da Gisélia depois que um dos dois morrer. Enquanto isso, eu estou tendo que fazer a manutenção do cliente. Eu penso assim. E eu, pelo menos, entendo que seria bom que todo mundo pensasse assim. Ninguém é absoluto. Ninguém é absoluto. Eu, por exemplo, a pena que eu perdi, eu quero ver se eu acho esse meme. Antes de você reclamar dos pneuzinhos da sua mulher, cuidado que pode ter um borrachilho elogiando. Então, muitas vezes, a gente está desvalorizando o que a gente tem, porque a gente não perdeu. E é importante observar que, observa bem, você hoje tem algo do que reclama.
Mas já pensou se você ficasse sem o que você reclama? Meu cabelo é uma droga, aí ele cai. Eu vi um vídeo falando sobre isso. Entende? Meu trabalho é uma droga, aí perde o emprego. Até porque a perda era um remédio para a ingratidão. Porque já percebeu? Quando a gente perde a valorização que a gente dá. Eu lembro de uma música que minha mãe cantava. A geração mais antiga já ouviu falar de Seresta, né? A geração mais nova não. Mas tinha um trecho da música que falava: eu igual a toda meninada, quantas travessuras eu fazia, jogos de botões pela calçada, eu era feliz e não sabia. Então, ou seja, às vezes a gente está querendo tanto crescer, e aí quando a gente cresce, a gente percebe: meu Deus, como a minha vida era boa, como a minha vida era feliz. Então, às vezes, sabe, a gente está reclamando de algo e não parou para pensar que Deus abençoou a gente com um lar. E a parte mais triste é de perceber o seguinte: caramba, eu estou aqui desvalorizando algo que tem um monte de gente querendo. Pastor, não tem não. Tá. Então, assim, aquele negócio. Gisela já tem cabelo branco, já tem aranha na perna, esse negócio assim, mas eu estou ligado, esse é irmão desse. Entende? Mas, assim, quem quiser bancar o invicto, banque. Eu entendo que a qualquer minuto tudo pode mudar, então eu estou sempre ali. Quer alguma coisa, uma água gelada, entende? Encantando o cliente, não pode dar mole. E aí, o casamento que agrada a Deus pode contar com a submissão voluntária da mulher à liderança do seu marido, por compreender, vamos lá todo mundo junto? Por compreender que seu relacionamento conjugal deve ser semelhante ao de Cristo com a igreja. Então, é aquela questão, o papel da igreja é atender a Cristo. Agora imagina, por exemplo, uma esposa que não atende o marido, que não acompanha o marido, que não anda com o marido. Como é que a coisa vai? Não vai. Não vai. É aquele caso, por exemplo, daquela mulher que fala assim: porque meu marido não assume nada. Aí você pensa assim: o cara é uma mosca morta. Agora, se você chegar um pouquinho mais perto, você percebe que ele vai tomar uma atitude: não, isso não. Ele vai cobrar: não, isso não. Aí o cara quer saber: eu não vou arrumar briga. Você pode reparar, gente, homem não quer briga com esposa. Por quê, pastor? Não posso falar, minha religião não permite. Homem não quer briga. Então, você quer fazer a compra? Faz a compra. Você quer pintar a casa amarela? Pinta a casa amarela. Pastor, meu marido não resolve nada. Não é que ele não resolve nada, ele não quer briga. Não quer briga. Entende? Ele quer paz. Por quê? Você sabe. Então eu não sei se dá para a gente observar que às vezes não é que o cara é um banana, às vezes ele se tornou um banana para continuar casado. Porque tem mulher que é um doce, mas tem mulher que é Paraíba masculina, mulher machosíssima. Entende? Tem mulher que vou falar, velho. Sabe? E é complicado isso. O cara ele vai aturar enquanto aguenta, mas chega uma hora que ele não dá para aguentar. Mas ele é crente, tem que ser até que a morte o separe. Amém, eu concordo. Eu concordo com isso. Como crente não pode mentir. E crente mente ou não mente? Crente não pode ser agressivo. Crente é agressivo, não é? Entende? Então, crente tem que ser um verdadeiro adorador que adora o Espírito em verdade. Tudo entregarei. Então, não sei se está para perceber, irmãos. O velho homem está em todo mundo. E é bom ter muito cuidado. O pastor Roberlan não está aqui justificando o marido que abandona o seu lar. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando sobre o trabalho da mulher para fazer a manutenção do cliente. É disso que eu estou falando. É aquela questão de você sempre ser interessante para o seu marido. A Bíblia diz que a mulher estranha tem aquela voz que parece favo de mel. Mas diz que a mulher rixosa fala, parece uma série de roteira. E que às vezes o cara prefere ficar lá no canto do telhado que ficar dentro de casa com ela. É Bíblia, irmão, não sou eu não. E eu não sei aqui quantos já viram aquele barulhinho de carrapeta, de bica com problema. Aí, se a pia tiver com louça, aí dá aquela tampa da panela,
Rapaz, você tem que ir lá tirar a tampa da panela porque aquilo te irrita. E dependendo do barulho, mesmo sem a tampa da panela, você bota um baldinho d'água, é horrível. Agora imagina como é que deve ser você ficar do lado de uma mulher. Gente, pelo amor de Deus, tudo bem. Eu entendo que o marido ele tem que segurar a onda até que a morte o separe, claro. Não é para ele matar, mas assim, o que eu estou dizendo, porque falar até que a morte separa, ele pode entender errado, Fátima. Então o que acontece? Eu não estou dizendo isso. Eu só estou dizendo que assim, muitas vezes a gente está querendo, eu quero um casamento abençoado. Deus já abençoou, colocou você lá. Entende? É aquela questão, sabe, de parar para pensar o seguinte, peraí, eu posso fazer alguma coisa. Eu sei, irmãos, eu sei, irmãs, eu sei que tem marido que vou falar, é carne de pescoço, eu sei que tem uns caras que é o seguinte, entrou na fila para não prestar 10 vezes, a gente sabe disso, mas não é porque o cachorro te morde que você vai morder o cachorro, não é porque o cara não é um marido legal que você vai ser uma esposa ruim. Então é importante a gente observar isso. E qual é a referência? A referência é Cristo e igreja. Então aquela ideia de que assim como a igreja precisa atender a Cristo, poxa, que a mulher tem um marido. Ou pelo menos digo o seguinte, olha, a última vez que eu fechei contigo, eu tive que pedir esmola para 2. Não, mas agora vai ser diferente. Então primeiro a gente senta para conversar, fazer o cálculo para ver esse dinheiro aí, porque geralmente a questão está no dinheiro, né? Por exemplo, tem marido, claro, aqui não tem isso, mas tem marido que assim, a mulher não sabe a senha da conta. Não sabe. Vamos fazer a conta conjunta. Para que quer conta conjunta comigo? Tem mulher que não sabe a senha do celular do marido. Tudo bem, mas de vez em quando a Gisele vê uns negócios esquisitos no meu celular. Que é isso? Minha amiga no Facebook, que eu posso fazer. Entende? Mas está lá para ela ver. E se ela falar para eu desfazer a amizade, eu desfaço a amizade. Agora, o que não pode é eu ficar criando suspeita no coração dela para ela pensar, por que ele não deixa eu ver? Aí é que está a questão. Então, muitas vezes, sabe, a gente não para observar que assim, a gente tem a nossa responsabilidade. Então, que eu e você possamos ver o seguinte, peraí, qual é a minha semente nesse processo? Qual é o meu investimento nesse processo? É aquele caso de, por exemplo, às vezes, a gente... Opa! Então, entendi. Não, lá no bom eu não reclamo não, gente. Isso que vocês fazem me dá uma ajuda incrível. Porque eu me empolgo. Eu penso que as pessoas querem ficar me ouvindo pregar a vida toda, sabe? Eu tenho esse problema. E nessa situação, muitas vezes, a gente, sabe, não se dá conta da responsabilidade que a gente tem. E pelo que eu percebi, vamos sair logo, né, da cobrança das mulheres, eu entendi, né, mas olhem por mim, irmãos, olhem por mim. Não, agora a minha tribulação vai acabar. Então, vamos ler todos aqui? Maridos, ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a palavra, e para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Vai? Isso. Vamos lá? Da mesma forma, os maridos devem amar cada um a sua mulher como a seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. Além do mais, ninguém jamais odiou o seu próprio corpo, antes o alimenta e dele cuida, como também Cristo faz com a igreja, pois somos membros do corpo. Bem, obrigado. Eu viajei aqui. E aí eu já ia para outro versículo, somos membros uns dos outros. E aí, observa bem,
Tem homem que não gosta de mês de família, porque eles falam que mês de família é mês que o pregador tira para descer a bordoada nos ombros, né? Mas assim, eu não sei se dá para perceber que muitas vezes a gente não percebe que o homem, eu estava observando algumas situações em que assim, não fiz nenhuma pesquisa não, mas se você observar casos de infidelidade entre crentes, né? Eu não conheço como é que são outras situações, mas pelo pouco de experiência que a gente vai ter, geralmente a infidelidade do homem está relacionada a um bumbum granado, mas a da mulher geralmente ou é estabilidade ou conversa. Às vezes o cara não tem nada, mas tem isso aqui. Às vezes o cara não é nem muito bom nisso aqui, mas ela sabe que não vai ter que pedir esmola para dois. E ela sabe que com aquele ali, ela estava na fila da desgraça, né? Entrou na fila umas 5 vezes. E aí, qual é a parte complicada? Até a mulher desistir do cara, porque o cara é pobre, demora. Agora o homem, para balançar, né, por causa de uma oferta, né, com um pouco mais de colagem, já não é mais tão difícil assim. E aí, qual a parte complicada? A parte complicada é que assim, uma mulher normal, que tem que levantar cedo para ir para o trabalho, vai dormir tarde porque quando chega, porque os dois trabalham fora, mas eu não sei porquê, parece que está, né, na mente do cara, que os dois trabalham fora, os dois estão cansados, mas é só ela que tem que lavar a louça. Eu não sei quem disse isso, mas na cabeça dele, não, deve estar na Bíblia em algum lugar, pastor. Então o que acontece? Assim, aí observa bem, a mulher acorda cedo, dorme tarde, trabalha fora, e aí ele vê na televisão um padrão de beleza de alguém que vive para aquilo ali. É diferente. Então, por exemplo, se a gente for pegar uma Angelina Jolie da vida, ela precisa da imagem para fazer dinheiro. Então, para ter uma ideia, há alguns anos atrás, os mais novos não devem conhecer, mas o pessoal da minha idade deve lembrar da Carla Pérez. Ela fez, eu acho que, um seguro para os glúteos. Por quê? Porque ali estava a fonte de renda dela. Então, tudo indica que ela fazia... É isso mesmo, Vanessa. Então, por que ela fez isso? Porque ali ela estava investindo, porque dali ela tirava o seu retorno. Uma mulher normal não faz isso, meu Deus do céu. Então, o que acontece? Está na correria. Está trabalhando aqui, trabalhando ali, trabalhando lá. E aí a gente inconscientemente, porque através da arte, a gente recebe uma informação desarmada. Por exemplo, por que o pastor, geralmente ele vai perder para a novela da televisão? Porque o pastor está trazendo um discurso. E pelo tema você já pode resistir. Eu nem falei, e você pelo tema, lá vem. Agora, através de um filme, você torce pela amante e fica contra a esposa. Entende? Através de um filme você torce para o cara matar o vilão. Através do filme você torce para aquele garoto magricela encher de supapo o fortão metido. Você está desarmado, você não está assim, vai ser errado, isso não é cristão, você não está assim. Você está se entretendo, você está se divertindo. Entende? É como, por exemplo, ela deixou de sair com as amigas para balada, não sei o que lá, para ficar comigo, porque é o meu esquema preferido. O que é esquema preferido? Aí o crente, às vezes, sem perceber, está cantando, você é o esquema preferido. O que é esquema? Entende como é que é o negócio? Então, muitas vezes, a pessoa, ela assim, por causa a arte, ela faz isso com a gente. O filme, a música, a novela. Hoje, olha, hoje vai ter um beijo das colegas. Natália Timber e Fernanda Montenegro vão dar um beijo. Não vou perder. Corre, motorista, corre, engarrafamento, porque vai ter um beijo das duas coroas. Entende? O que acontece? Você está desarmado. Então você às vezes vai estar enchendo o seu cérebro de uma informação que você não receberia por meio de um discurso. Aí é que fica a situação. Por exemplo, toda vez que tem novela de árabe, novela de cigano, esse negócio assim, é o período que as irmãs botam a saia no tornozelo. Repara. Então, assim, às vezes, como é que você sabe, pastor? Desculpa, sou humano, não consigo ser perfeito. Então, em relação a isso, observa bem.
Sabe assim, a arte ela faz isso com a gente. E qual é o problema da gente aqui? O problema é que a gente não vive sem arte. A gente está ouvindo uma música, a gente está assistindo um filme, a gente está vendo uma novela, a gente está passando, o vizinho escuta o negócio, porque você não escuta funk proibidão, creio eu no Senhor e faço voto. Mas o que acontece? Mas teu vizinho escuta. E aí? Entende? Então, por exemplo, o meu vizinho ele coloca para tocar Stevie B, né? Spring Love, né? Aquele negócio todinho da antiga. Os crentes reclamavam, mas era em inglês. Os crentes não sabiam o que o funk ia se tornar. Estavam reclamando de barriga cheia. Então, graças a Deus, toca lá Stevie B, né? Milli Vanilli, aquele negócio todinho, tudo tal. Show de bola, não afeta em nada, meu filho. Agora, rapaz, se toca a dança da motinha, aí já é complicado. E dança da motinha é o que eu posso falar, porque vocês conhecem outras coisas aí. Entende? Que não dá para falar aqui. Então observa bem. Assim, e vem. E como é que eu vou explicar para o meu filho? Olha, isso aí não é de Jesus. Entende? Eu vou até falar, mas aquilo vai ficar na cabeça dele. Então é importante, sabe, a gente poder olhar com carinho para essa questão da cultura. Porque isso faz, às vezes, a gente exigir da nossa esposa uma coisa que, assim, não dá para ela oferecer sozinha, a não ser que você ajude. Aí que está o caso. Certo? Porque, assim, eu vi um meme uma vez que estava dizendo que não existe mulher feia, existe marido pobre. Entende? Porque, pensa bem, a moça não tem dente. Se você gastar um dinheiro, ela bota um dente. Entende como é o negócio? Então, aí, vamos lá, de repente, ela está tendo algumas dificuldades de conseguir uma roupa legal e tudo tal. Você vai, ó, tá aí, ó, toma aí, 5 mil, procura, dá seu jeito, ela vai achar. Com 200 reais ela vai ter um pouco mais de sofrimento, mas com 5 mil, eu acho que ela vai achar. Ah, pastor, que isso, mas é muito. Então, já que não dá para oferecer, não cobra. Entende? Toda vez que eu começo a pensar em cobrar alguma coisa da Gisele, eu penso, mas o que eu ofereço? Aí eu vou ficando pequenininho, entende, irmão? Vou ficando assim, pô, não estou podendo. Entende? Porque se eu tivesse oferecendo, aí beleza. Mas o que eu estou oferecendo? Ó, toma aí 50 reais para você comprar a sandália. Então não dá para ficar cobrando muita coisa. Aí o que acontece é o cara fica projetando. Só que às vezes aquela colega de trabalho, ela tem uma renda e não tem um marido como eu. Então o que acontece? Porque eu corro o risco de quê? De depois que aquela dona ela parar na minha mão, eu fazer a mesma coisa que eu fiz com a outra lá atrás. Entende? Então é um tipo de situação que se eu não mudar, se eu não melhorar, o outro casamento não vai ser melhor. O outro casamento só vai ser melhor se eu mudar e se eu melhorar. E eu já vi situações da pessoa voltar para o mesmo cônjuge. Já vi, gente, com os meus olhos. Eu, por exemplo, vi 2 casamentos assim. 2. E pelo menos assim, nesse caso, as 2 irmãs foram minhas ovelhas. Eu fiquei muito feliz com isso. Entende? A coisa pode acontecer. E estão firmes até hoje, comemorando aniversário de casamento, viajando, botando foto no Facebook. Por quê? Porque aprenderam com alguma lição dolorosa. Ele melhorou e ela também. Então, muitas vezes a gente, sabe, está querendo que, olha, eu quero que a minha esposa, né, seja o filhazão da novela das 8. Mas eu não desembolso uma grana que o filhazão da novela das 8 tem lá para gastar. Esse é o caso. Essa é a situação. Qual é a dieta daquela moça? Quanto ela paga de academia? E detalhe, tem marido que tem ciúme da mulher aí com roupa de academia para rua. Estou falando sério. Eu falei para um amigo meu, eu falei, cara, pastor, eu quero ir para a academia, mas meu marido não deixa. Eu falei, que isso, cara, tem que ser maluco. E, pastor, eu vou dar carne para gato. Eu falei, cara, mas ela vai, mas não é para você que ela volta. Então, tá dando para entender? Ou seja, às vezes a pessoa assim, ela quer, ela admira lá, mas ela não está disposta a pagar o preço aqui. Então, esse é o problema. Por que a Bíblia fala para amar como Cristo amou a igreja? Porque aquela paixãozinha de adolescente, quando ela estava com a pele rica em colágeno, entende? Quando estava tudo no lugar, a gravidade não era nenhum empecilho, nada atrapalhava. Aí ele estava apaixonado, fazia poesia, tocava violão.
Sabe? Mãe era a mulher da minha vida, brigava com parente, enfrentava sogra, cunhado, sogro. Agora, depois que o tempo passou, e ele também não é mais o mesmo, mas ele acha que ele é alguma coisa. Entende? E aí observa bem, a Bíblia está dizendo que não, peraí, cara. É para amar como Cristo amou a igreja. Sabe? E eu tomei um susto. Gente, a gente não pode escutar um barulho, né, rapaz? Então, dizem que quem foi picado por cobra tem medo até de linguiça. Mas assim, e aí, em relação a isso, gente, quantas vezes a gente não se dá conta? E observa bem, o que é mais difícil? O que é mais difícil? É o marido ser gentil, carinhoso e educado com a esposa, né? Ou a esposa voltar a ter a aparência de 20 anos atrás. Entende? Assim, existem coisas que dá para a gente fazer com muito mais facilidade do que a esposa. E sem falar uma outra situação, gente. Né? Por exemplo, aquele corpo mudou por causa dos filhos que vieram também. Filhos que trouxeram alegria. Percebe que se a gente botar tudo na balança, o lar fica melhor. E isso, irmão, que eu estou falando, eu não estou falando como se assim, o pastor Roberlano, ele está num nível de santidade acima dos demais mortais. Não, irmão, isso eu estou falando para você, eu estou falando para mim. Quando eu prego na igreja, eu não prego para você só não, eu prego para mim também. Porque o pregador, ele tem que pregar o que vive. Não, eu até falo da minha vida, mas a minha vida não é referência. Quando eu falo da minha vida, eu falo para dizer que eu também vacilo. Pastor, não conta história não, eu falo da minha vida para dizer o seguinte, olha, sou igual a todo mundo, se bobear, pelo que eu conto, eu devo ter até mais erro que você, mas eu tenho que apontar a referência é que a gente precisa ter essa postura. Por que eu estou falando isso? Porque não adianta, irmão, estar aqui na igreja cantando bonito e a gente não resolver a vida da gente, não adianta, é conversa fiada. Por que é difícil, irmãos, ganhar vizinho, parente, colega de trabalho? Porque eles sabem quem a gente é. Eles sabem. Meu filho sabe quem eu sou. Não adianta vir com conversa fiada. Entende? Minha esposa sabe quem eu sou. Não adianta ficar de blá blá blá. Meus vizinhos sabem quem eu sou. Não adianta. Então é importante eu ter isso em mente. Ou você acha que o vizinho não escuta às vezes o volume do vídeo que você está vendo, da novela que você está vendo, da conversa que você está tendo, das coisas que você está falando da igreja? Tu acha que ninguém está escutando nada? Está escutando, só que não comenta contigo. E o colega de trabalho? Você acha que o colega de trabalho não vê não? Sua conversinha com o coleguinha tal, irmãozinho, irmão, tá evangelizando, olha lá. Então acho que o pessoal está vendo, só que todo mundo finge que não está vendo nada. Aí você fala, não, porque o Jesus pode mudar a sua vida como mudou a minha. Aí o teu colega está assim, sei. Deu para perceber? Gente, não tem para onde correr. E mais uma vez, irmãos, pelo amor de Deus, eu não estou falando para você, eu estou falando para mim, eu estou falando para nós. Entende? Todo mundo que está aqui tem que botar o olho na sombra. Ou tem alguém aqui sem pecado? Eu acho que não tem, certo? Então, é bom a gente ficar ligado nisso. E o casamento que agrada a Deus, vamos ler comigo? Pode contar com o amor sacrificial do marido em relação à sua esposa. E é interessante uma outra situação aqui. Eu, pelo menos, quando eu estava cuidando da minha mãe, sequelada de AVC, de derrame, aquela coisa todinha, porque o pessoal diz que o problema da saúde hoje é por causa do Bolsonaro, né? Minha mãe morreu já tem uns 9 anos. E aí, nesse caso, corredor de hospital, isso, aquilo, e aí vem enfermeiro mal-humorado. Eu peguei, gente, pode me julgar, mas eu comecei a dar presente para a enfermeira. Todo mundo amava minha mãe, e eu era um amor, entende? Comecei a dar presente. Fazer o quê? E aí, nesse caso, pastor, isso não é certo. Não é certo, minha mãe ser maltratada. Eu dava, toma uma caneca, toma não sei o que lá e tudo tal. Podia não me tratar bem, mas eu estava dando, né? E aí, isso era interessante, porque minha mãe era mais querida. E em relação a isso, eu lembro que eu ficava noite sim, noite não lá com ela. Aí passava a madrugada com ela, ia para o trabalho, de noite, se tivesse culto, eu ia para a igreja, da igreja, né, eu ia de novo para passar a noite com ela. Depois que eu fiquei de tempo integral no meu ministério, eu também saía do culto domingo à noite, passava o dia lá com ela e tudo e tal. E assim,
nesse período que eu fiquei, minha mãe ficou mais ou menos uns 4 anos de luta contra AVC. Tinha AVC, aí melhorava um pouquinho, passava o tempo, um outro, e aí cada vez era uma coisa pior. Então, primeiro, né, não aconteceu nada. Depois, perdeu um lado. Depois, teve afasia. Depois, ficou catatônica. Depois, já era. E aí, nesse caso, gente, eu vi a mulher levando o marido. Eu vi a mulher passando lá com o marido. Irmãos, nesses 4 anos, eu não vi um marido passar a noite com a esposa. Passar a madrugada com a esposa. Estou falando de esposa novinha, não. Estou falando aqueles casalzinhos lá, seus 60 anos, seus 50 anos. Eu vi a mulher, o homem não. Não estou dizendo, tá, gente, que gente de 50 anos ainda está novo, tá bom? Então, ó. Mas você percebe? Por quê? Porque não é muito do homem esse negócio. Claro que os homens daqui são diferentes, mas não é muito do homem. Aquela coisa que está sempre cercando com cuidado, não, essa comidinha aqui, com fulano de tal, aquele negócio todinho e tudo. Ai da mulher se ela tiver uma cólica. Entende? Ai dela se ela ficar resfriada. Isso é mole, mulher. Agora vai ficar resfriada. Eu acho que eu não estou enxergando. Eu vou morrer. Chama minha mãe. Entende? Na vez dele, ela cerca de cuidado. Na vez dela, não está nem aí. Eu lembro de um cara que ele estava mais ou menos, não sei se eram uns 5 ou 6 dias, entre 5 a 10 dias sem defecar. E o que acontece? Aí ele estava, a gente sabe, quem fica assim fica enfesado, a gente sabe disso. Mas ele estava dando tanta patada na mulher dele. Qual foi o problema? Ele foi fazer a mesma coisa com a enfermeira, deu ruim, burro. Porque é o seguinte, se a enfermeira, né, vai fazer o procedimento, eu vou arrumar briga com ela, eu posso até arrumar depois, antes não, eu sou maluco, entende? Então o que acontece? Foi fazer a mesma coisa. Eu só escutei, entende? E a mulher estava lá, e a mulher estava lá do lado dele. Aí percebe, aí esses caras melhoram um pouquinho de vida, joga a mulher pro lado. Eu não estou dizendo, irmãos, eu não estou dizendo que assim, o cara, por exemplo, eu falei antes lá no caso da irmã, tem mulher que parece que pede para o marido largá-la. Parece que pede. Eu não estou dizendo que assim, o cara que, não aguentei mais, não estou dizendo que ele é o vilão, porque hoje, por exemplo, eu estava conversando com a Gisele, agora não lembro qual foi a situação, e aí eu cheguei e virei para o meu filho e falei assim, olha, meu filho, você vai conhecer um ser angelical chamado mulher. Elas não têm defeito, estão sempre certas. Entende? Os vilões sempre são os homens. E aí, menos quando a narrativa é entre nós sobra. Aí alguém é vilão, entende? Mas agora observa bem que assim, mesmo que haja todos esses problemas, a Bíblia diz que é para o marido ter um amor sacrificial. Sabe aquela questão de que é o seguinte, olha, está difícil suportar, está difícil viver, mas eu vou estar ali. Eu vou estar do lado dela. Eu lembro de um irmão que ele ficou, não sei se foi 15 anos, a mulher estava acamada, e aí nisso ficou lá. E ele ficou mais ou menos esse tempo todo com ela. Estudou comigo no seminário, assumiu o ministério. Depois do nada, a mulher foi, acordou assim, retomaram a vida dele, deu testemunho, todo mundo glória a Deus, e aleluia, aquele negócio todinho. Não lembro se o nome era Jadiel ou Mardiel, alguma coisa assim. E aí nisso, todo mundo, aleluia, glória a Deus e tudo tal. Eu falei assim, meu Deus, isso é um santo. É um santo. Porque a mulher sempre está acamada, às vezes tem marido que assim, cansei, já deu. E eu olhei para aquilo, certo? Eu, por exemplo, conheci um irmão, a esposa era doida. Sabe o que é doida, irmão? Doida. E ele estava lá, cuidava dos filhos. Meio mais ou menos assim, né? Ele era pedreiro, então tinha que sair para trabalhar, voltar, cuidava de filho, e alguns na adolescência, outros pequenininhos e tudo, tá? Ele era doido, mas tinha bastante filho. Aí nisso, né, tinha um filho adolescente, tinha criança e tal, e troca a fralda, mamadeira, filho adolescente, escolinha de futebol, aquele negócio todinho. E eu falava assim, gente, como é que os caras desses conseguem? E às vezes tem um marido que, a mulher tá lá, perfeita, bonitinha, tudo legal, e assim, e não dá. E a Bíblia está falando que é um amor sacrificial. É como eu disse, sacrificial não é aquele da lingerie vermelha. Com a lingerie vermelha a raiva até passa. Agora eu estou falando do sacrificial, o seguinte, olha, caramba, ela está me enchendo a paciência, olha,
como dizia o poeta Prélix, eu vou soltar o freio. Não, vou segurar a onda. Jesus me atura, Jesus ama a igreja, vou ficar ali, estou agarrado até o final. Como é que seria um casamento assim? Uma mulher que atende o marido, e o marido que está pagando o preço. Eu estou disposto a morrer por ela, pastor. Mas esse morrer por ela não é ficar na frente de uma bala. Pode ser também, mas não é isso. Morrer por ela tem a ver com o seguinte: desgastar a minha vida, a minha juventude, perder algumas oportunidades. Porque ela me escolheu no meio de tantos caras aí, ela escolheu um cara igual a mim. E eu vou honrá-la por isso. Como é que seria um casamento se a gente fizesse isso? Então fica a dica para os solteiros. Né? Para a gente pensar assim, poxa, eu quero isso para mim. E o amor sacrificial do marido, tendo como exemplo o amor de Cristo pela igreja. Vou pular porque eu comentei antes do tópico, né? E comparando o seu amor por sua esposa ao seu amor por si mesmo. É simples isso. É simples isso. É simples isso. Em várias áreas. Em várias áreas. Pensa o seguinte: olha, você, né, marido, está casado com uma dona. E aí nisso, por exemplo, você está ali e você pensa, poxa, se fosse o inverso. Se fosse o inverso. Eu lembro que eu estava pregando num casamento e aí eu queria tocar no assunto, mas tinha criança, família, o pai da noiva, né? Porque assim, o pai da noiva pegou a mãe da noiva, mas ele fica meio sentido de saber que o genro vai pegar a filha dele. E aí, nesse caso, o que acontece? Aí eu, com toda uma língua estranha, né, tentei equilibrar a situação. Falei, olha só, meu querido, digamos que vocês dois estão numa corrida. É justo você correr, passar a linha de chegada e ela ainda não ter amarrado o cadastro? Pensa nisso, porque isso também é pecado. Se coloque no lugar dela. E aí, por que eu estou falando isso? Porque tem marido crente. Ele está cheio de gás, mas você já viu o palito de fósforo? Tchum, tchá, tchum, acabou. Boa noite, bem. Vamos dormir? Deus te abençoe. Entende? E todo mundo cantando hino, irmãos. Desculpa de tocar num assunto que eu sei que é um assunto que a igreja não toca, irmãos, mas os crentes, desculpa. Crente tem sexo e faz sexo, se não faz, tem que fazer. Percebe que assim, às vezes a gente não pensa nisso. E aí, eu lembro que eu estava falando numa palestra, né, para casais, que o meu ministério tem a ver com o quê? Apagar o fogo do solteiro e acender o do casado. Percebe que o solteiro está sempre cheio de fogo. É a disposição. É um arroz daqui, é um agarro de lá, não sei o que lá. Aí casa. Ah, mas não, eu estou com problema de saúde, estou com não sei o que. E ninguém vai no médico para resolver. Parece que já quer ficar com problema. Entende? E todo mundo cantando hino, mano, irmãos. Todo mundo. Ah, eu chamando vocês de mano. Ô, pastor, vigia. Entende? E aí, o versículo 31. Vamos ler todos juntos? Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher. E os dois se tornarão uma só carne. Então, quantas vezes a gente não se dá conta? Por exemplo, tem um cara que parece que ele está casado com a mãe. Não, vamos honrar a mãe, vamos honrar o pai. Mas ele é uma carne com a esposa dele. Eu tenho umas mães que eu sinto firmeza. Ah, mamãe! Volta para lá. Que isso? Resolve lá. Você tem mulher, pô. Cada um vai resolver a sua vida. Você não tem mais 5 anos, não. Vai ficar aqui na barra da sada, mãe? Mas tem mãe que gosta, né? Bom, meu filho, ela não te dá valor, né? Porque se sua esposa fosse igual a sua mãe, mãe, você não é mulher dele. Entende? Então, a Bíblia, você conhece aquela da banda Gion? Guarda. Veio, banda Gion, isso. Então, aproveitar que ela veio, né? Então sabe, aquela questão de se unirá a sua mulher e ser uma só carne. Ah, o filho cresceu. Filhão, mete o pé, vai tocar a sua vida. Sabe, tem uns filhos grandes, marmanjo, que está ali na barra da sala da mãe, atrapalhando a vida do casal. Pelo amor de Deus. E todo mundo crente, irmãos. Não tem como, vai dar problema. Imagina, lembra do que eu falei? Né? A mulher está preocupada com um monte de coisa e tudo tal. E aí nisso, como é que tá? E meu filho? E meu neto? E não sei o que lá. Meu neto não está comendo beterraba. E não sei o que. E o casamento está lá.
Entende? E ela está de cabeça, deixa teu filho cuidar desse negócio. Brigou com a mulher, resolve com a mulher. Não tem negócio de mamãe, que mamãe, meu Deus do céu. Mamãe é lá no domingo, almoço de família, é lá, entende? Esquece esse negócio. Eu sei que tem mãe que gosta, mas filha, mãe, desculpa, mãe, amo a senhora, mas olha, é eu e ela, entende? Então, sabe, esse tipo de situação, o marido não é uma carne com a mãe, não é uma carne com... Já reparou, tem gente que quer compartilhar coisa com outras pessoas. Gente, tem mulher crente que está compartilhando intimidade do seu marido com o vizinho, com vizinha. Não, pensa bem, imagina a cena. Está o irmão fulano chegando no culto, e a irmã fulana sabe como é que é o irmão da intimidade, porque a irmã Beltrana contou para ela o que se faz e o que não se faz. Ela não é uma carne com a irmã da igreja, ela é uma carne com o marido dela. Dá para entender um negócio desse? Então, aí percebe que às vezes a gente compartilha a alma com quem não deve. É o marido reclamando da mulher com a colega da faculdade. Oh, querido, eu acho tão fofo. Não, mas é porque minha mulher, sabe? Ela me dá valor, não sei o que, não sei o que lá. Eu já vou logo com para Gisele. Se o cara der com essa conversa, tu sabe que ele quer te catar, né? Entende? Aí eu não sei o que, tal, né? E assim, catar a Gisele é mole, né? Ela já está comigo, está com o filho, e aí ele vai, pronto, beleza, né? Então, percebe como é que é o negócio? Às vezes, sabe, a gente quer ser uma carne com outra pessoa, com um vizinho, com um parente, com um colega de igreja, com mãe, com um pai. Pelo amor de Deus! Achou não? Digita no Google, pai me dá teu corpo. Isso. E escreve são dias difíceis, porque pai me dá teu corpo no Google pode aparecer outra coisa. Então, aí nesse caso, e coloca girou também. Entende como é que são as coisas? Sabe, então, o homem vai deixar seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher. Alguém consegue separar café com leite? Alguém consegue separar purê de batata? Irmãos, não sei se dá para perceber, você pode até recomeçar a sua vida, mas assim, parte da sua vida foi vivida com outra pessoa, aquilo está na sua memória. Então eu pergunto, é melhor a gente consertar as coisas que estão com problemas, ou a gente partir para uma outra situação e de repente não ter algo resolvido lá atrás? Já viu, por exemplo, essa questão até mesmo de maltrato de madrasta e de padrasto com filho, com enteado? Muitas vezes é por causa de quê? Porque olhar para aquela criança é lembrar do outro cônjuge. E tem gente que não tem isso resolvido, não. Tem homem que é o seguinte, né? Olhar para aquela criança é lembrar que teve um outro cara antes de mim. Os caras doidos, né? Então por que arrumou uma mulher que tinha filho? Entende? A mesma coisa, a mulher, sabe, maltrata o enteado. Meu Deus, como eu vou maltratar o filho do cara que eu digo que amo? Olha a série de coisas que tem ao redor, irmãos. Agora, quando a gente está lá no portão, paquerando para namorar, a gente não pensa nisso. A gente não pensa nisso. Entende? Então, o casamento que agrada a Deus tem como prioridade o próprio lar em relação aos outros familiares. Porque o seu compromisso principal é com o seu cônjuge e com os seus filhos. E a união conjugal e sexual mistura duas vidas, de modo que nem a separação as separará totalmente. Então eu não sei se dá para perceber, sabe, que muitas vezes a gente poderia ter uma vida melhor. Mas é claro que as pessoas lá fora vão dizer que isso é fundamentalismo religioso, ou que é machismo. Eu acho, irmãos, que eu não estou sendo machista com a minha pregação. Mas o mundo que a gente está vivendo está mais ou menos assim, sabe? E eu tenho certeza absoluta que uma mulher que se valoriza, ela gostaria de estar casada com um cara que fosse um homem com H maiúsculo. Pastor, ele é baixinho, mas resolve. Ele tem pouco dinheiro, mas resolve. Ele é feio, mas resolve. Entende? Uma coisa do tipo, e não aquela coisa de todo mundo acha ele o máximo, mas vai lá em casa viver com a gente para ver como é que é. A mesma coisa o inverso. A irmã fulana é tão carinhosa, ela é tão gentil, é tão meiga, mas vai lá em casa, pastor, para ver como é que é. Que tal, sabe, eu ser aquilo que eu faço propaganda na internet? Porque a gente está querendo encantar os outros e não está querendo valorizar quem divide a casa com a gente. Então, eu peço licença àqueles que não são casados, né, para falar sobre esse assunto. Mas você deve ter um filho, você deve ter um irmão, você deve ter um cunhado.
Ou de repente você está pensando em recomeçar a sua vida, alguém deve estar paquerando você, eu não sei, né? Pode estar acontecendo. Então acontece, eu não sei qual é a situação, né? Mas assim, eu gostaria que você estivesse pensando que o casamento que agrada a Deus pode parecer algo antiquado, mas é algo que abençoa. Então fica de pé para a gente orar. E nesse momento eu gostaria que você estivesse pensando ou no seu casamento, ou no casamento de alguém, ou no seu futuro casamento, ou no casamento dos seus filhos, eu não sei. E medita na letra dessa música. Pai, me dá teu colo, são dias difíceis, que eu e minha casa temos sobrevivido. Pai, me dá um abraço, vem chorar comigo, caminha com minha família em meio às zonas de perigo. Não te peço prata nem ouro, pois não é tudo que preciso, mas te peço, vem, Senhor, morar comigo. Guarda meus sentimentos, guarda meu casamento, cuida da minha família, sara as nossas feridas, traga o avivamento, muda minha vida por dentro, seja o centro de tudo, guarda minha casa. Vamos orar então, Senhor. Querido Deus, eu peço que de alguma forma o comentário acerca da Tua Palavra tenha ajudado o Teu servo e a Tua serva a meditar nas decisões que foram tomadas no passado, nas decisões que estão sendo tomadas agora e nas decisões que hão de ser tomadas no futuro. Eu creio, Deus, que todo santo tem um passado, mas que também todo pecador tem um futuro. E eu creio, ó Deus, que por mais que coisas ruins possam ter acontecido, a glória da segunda casa será maior que a da primeira. Eu creio, Senhor, que Tu és um Deus que não esmagará a cana quebrada e não apagará o pavio que ainda fomenta. E eu creio, Deus, que a esperança para cada um de nós que está neste templo, para cada um de nós que está ouvindo essa mensagem, porque o Senhor não desistiu de nós. Mas, ó Deus, ajuda a gente a rever os nossos pontos de vista. Ajuda a gente a repensar as decisões que a gente vem tomando ao longo dos anos. Ajuda a gente a sermos mansos e humildes como o Senhor Jesus. Ajuda a gente a ceder, a ouvir, a considerar o outro. Ajuda a gente a caminhar junto na primavera, no verão, no outono e no inverno da vida. Porque nós sabemos, ó Deus, que no final a vida só tem relacionamento, não tem mais nada. Porque é isso que a gente guarda, porque as pessoas vão embora, as pessoas morrem, e não tem, ó Deus, outra coisa senão os relacionamentos. E que possamos ter memórias saudáveis, lembranças positivas, que possamos, ó Deus, ter uma imaginação abençoada e abençoadora. Que Deus, nós não venhamos ter a ilusão da grama mais verde do vizinho, mas que nós possamos adubar a nossa terra, semear uma boa semente, tratar do nosso jardim, regar o nosso jardim, que nós possamos construir a nossa boa sorte, que nós possamos assumir a nossa autorresponsabilidade, em vez de ficar colocando na conta dos outros. Ah, Deus, que nós possamos, assim como Josué, quando Josué fala, eu e minha casa serviremos ao Senhor, nós vimos que ele assumiu a responsabilidade, ele matou no peito, de que ele ia fazer o possível e o impossível,
Ajuda a gente, ó Deus, a ter essa determinação. Agora eu peço que Tu nos leves em paz, que Tu nos guardes de todo mal, e que Tu nos dês uma semana abençoada, e que de alguma forma, Senhor, o Senhor esteja nos dando mais uma chance para recomeçar, para refazer, para reconstruir, e que a bênção do Senhor esteja sobre nós, nos alcance, e que os homens vejam as nossas boas obras e glorifiquem ao nosso Pai que está nos céus. Eu oro assim, certo da vitória do Senhor sobre as nossas vidas, para a Tua glória, na força do Teu Espírito, e em nome de Jesus. Que a graça salvadora do Senhor Jesus, o amor de Deus nosso Pai e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos que amam e aguardam a vinda do Senhor. E o povo de Deus diz: amém. Os irmãos podem se assentar, com uma oração silenciosa, estamos encerrados. E muito bom ter a visita da senhora aqui, tá bom?